Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6 diz assim: Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Muitos pastores e líderes cristãos ensinam que precisamos ter muita fé para que Deus atenda às nossas orações. Mas não foi isso que Jesus disse. O que importa não é a quantidade ou o tamanho da fé que você possui, mas se você tem fé ou não. Jesus está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres em sua vida. A ênfase do ensino aqui não é a grande fé dos discípulos, mas sim uma pequena fé num Deus grande e poderoso. Quando você for orar a Deus, ore com fé, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ainda que muitas vezes você não entenda a forma de Deus agir, creia que o Senhor vai responder às suas orações, como prometeu que faria. Tiago nos orienta a pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele diz que quem duvida não receberá coisa alguma do Senhor. Temos que pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que as nossas orações sejam sempre seladas com a expressão: cumpra-se a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais dolorosas que sejam essas palavras. Nossa dificuldade é que nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus numa situação específica. A palavra diz que não sabemos orar como convém, mas para isso nós temos o Espírito Santo. Peça a Ele que coloque as palavras certas em sua boca. Nossa certeza não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus. Uma fé pequena como um grão de mostarda removerá os montes. Não se refere aqui a montanhas, literalmente falando, mas sim a grandes obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho. Leia o capítulo inteiro e veja que Jesus estava falando sobre o perdão. Você está com dificuldade em perdoar alguém? Uma pequena fé em Deus vai te ajudar a superar essa montanha. Pessoas que foram perdoadas por Deus não podem achar difícil perdoar os outros. Você está tendo dificuldade para amar seu cônjuge? Uma pequena fé em Jesus, que se entregou por você na cruz, vai te ajudar a entender o verdadeiro significado do amor. Você está com dificuldade em vencer algum mau hábito ou um vício? Creia em Deus, pois Ele é poderoso para te libertar. Precisamos sim aumentar nossa fé, mas sabendo que o poder não está no tamanho da nossa fé, e sim naquele em quem nós cremos. Jesus não exige uma grande fé, mas uma pequena fé em um grande Deus. Eu quero orar por você. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabemos que se tivermos um pouquinho de fé, podemos receber grandes milagres em nossa vida. Coloca em nosso coração uma certeza, uma convicção de que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque muitas vezes oramos ao Senhor, mas não tiramos os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensine a fechar os olhos e a depositar toda a nossa confiança em Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 4, verso 8 está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Temos vivido um momento muito delicado, uma crise que tem feito com que muitas pessoas percam a paz e entrem em desespero, por não saber como será o dia de amanhã. A incerteza em relação à nossa saúde está ameaçada, e isso por si só já é motivo para que muitos percam o sono. Aliado a isso, estamos vivendo um tempo de crise financeira, onde muitas empresas já fecharam suas portas, muitas pessoas perderam seus empregos e outros tiveram sua renda diminuída em virtude da recessão na economia.
em meio a essa crise, outras crises são geradas. Os relacionamentos na família, de forma geral, têm sido abalados por causa desse tempo de convivência exagerada que a pandemia nos impôs. Muitos acreditam que Davi escreveu o Salmo 4 durante a revolta de Absalão, o filho de Davi que começou a traçar planos para usurpar o trono de seu pai. Num momento da sua vida em que Davi se viu traído pelo próprio filho, ele se lembra da fidelidade de Deus e a expressa nas palavras contidas nesse salmo, que não apenas registra a aflição do salmista, mas sobretudo a sua confiança inabalável em Deus. Ele diz que se deita em paz e logo adormece. Antes de se deitar, busque a paz de Deus, pois assim você terá um sono de qualidade que vai revigorar suas forças. Essa paz é conseguida quando nos alimentamos da palavra do Senhor, quando dedicamos tempo à oração, ao relacionamento com Deus. Não estou falando de uma paz que depende de que tudo esteja bem ao seu redor, mas de uma paz que te faz caminhar acima das lutas. Davi tinha problemas. Ele lidava com suas batalhas diárias. Ele tinha que se preocupar com seus inimigos, até mesmo dentro da sua própria casa. Mas ele sabia que Deus era poderoso para conceder a ele a vitória. Davi se lembrava de como o Senhor tinha sido com ele até aquele momento, de como Deus havia feito ele derrotar um gigante, e essas lembranças faziam com que o rei tivesse paz para dormir. Isaías 44 diz que somos servos de Deus, povo escolhido por Ele, e que o Senhor tem nos ajudado desde o dia em que nascemos. Não devemos ter medo, pois Ele nos ama, e pelo seu poder, Ele pode fazer com que a chuva caia no deserto, e com que rios nasçam em terras secas. Ele nunca se esqueceu de nós. Quantas vezes Ele já nos livrou? Não será diferente agora. Tome posse dessa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, nos dê a sua paz. Nos faça dormir tranquilos, com a certeza de que a nossa vida está em suas mãos. Sabemos que muitos problemas que estamos enfrentando vão nos acompanhar por um longo tempo. Por isso te pedimos força e sabedoria para lidar com eles. Assim como o Senhor foi conosco até hoje, nos dando livramentos, sustentando a nossa família, assim como o Senhor já abriu portas que nós nem esperávamos, que o Senhor seja conosco nesse momento, por causa da sua fidelidade. Tira de nós o desespero, a ansiedade, a tristeza e o medo e nos faça descansar em segurança. Que o sono venha ao nos deitarmos, de forma tranquila e revigorante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10 diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Todos nós temos as nossas limitações. Muitas vezes enfrentamos situações que deixam evidentes a nossa fraqueza. Passamos por obstáculos financeiros ou por problemas em nossos relacionamentos, com nosso cônjuge ou nossos familiares, que nos deixam sem ação. Não porque não queremos fazer nada, mas sim porque não sabemos o que fazer. E atestamos a nossa incapacidade em resolver essas situações. Entenda uma coisa, Deus gosta de usar pessoas fracas, mas Deus quer usar pessoas que assumam as suas fraquezas, não aquelas que vivem se justificando, dando desculpas. Deus vê a nossa fraqueza como uma oportunidade para que Ele aperfeiçoe o seu poder em nós. Imaginamos que Deus somente está interessado
em usar as nossas habilidades, mas Ele também quer usar as nossas debilidades. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus não permitiu as suas fraquezas por acaso. Ele quer que o poder dele se manifeste através da sua vida. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem que para alguns seria velho demais, chamado Abraão, para ser o patriarca de Israel. E ainda por cima, sua mulher era estéril. Quantas fraquezas numa pessoa só, mas o Senhor usa a vida dele para dar início a uma nação separada para Deus. Deus também permite que um menino de 17 anos, que as pessoas achavam que era jovem demais, enfrente um gigante e se torne o maior rei que Israel já teve. Enquanto as pessoas viam a fraqueza de Davi diante de Golias, Davi olhava para o poder de Deus que seria aperfeiçoado na vida dele. Não importa o quanto você se sinta fraco diante de tudo que tem acontecido na sua vida, Deus pode te fortalecer e te capacitar para lidar com qualquer situação que se levante contra você e contra a sua família. Ele é Deus e todo o poder pertence a Ele. Para Deus não existem impossíveis. Admita suas fraquezas, confesse as suas imperfeições. Deus vai usar a sua vida e te dar vitória sobre seus inimigos. Eu quero orar por você. Senhor, nós reconhecemos e nos alegramos na nossa fraqueza. Que o Senhor use a minha vida e a vida de quem está ouvindo essa palavra, pois eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu coloco a seu dispor as minhas habilidades, o meu conhecimento e também as minhas deficiências e as minhas debilidades. Que eu aprenda a depender somente do Senhor e a não me tornar arrogante quando for usado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 5 está escrito: Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. A vida cristã é um desafio diário. Sempre teremos um motivo para buscarmos a Deus em oração. Por mais que nos consagremos e nos dediquemos às coisas do Senhor, de vez em quando Deus vai permitir que alguma situação fuja do nosso controle. São os conflitos externos, que podem ser representados por um desemprego, uma crise financeira, uma enfermidade, um conflito familiar ou conjugal, ou qualquer outra situação desesperadora que você esteja enfrentando. E ao passar por conflitos externos, a maioria de nós começa a sentir temores internos. Ou seja, quando enfrentamos lutas que são maiores do que a nossa capacidade, automaticamente somos tomados pelo medo, pela tristeza, pela angústia e pelo desânimo. Se você está assim, eu quero que você saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que uma determinada crise tenha te pegado de surpresa, Deus já sabia que você passaria por ela. Se essa mensagem chegou até você, é porque o Senhor quer que você saiba que Ele está cuidando de tudo. Ele não te abandonou. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família, e nada vai impedir que os planos do Senhor se cumpram. É interessante percebermos nessa passagem que, antes de ir para a Macedônia com os outros discípulos, Paulo tentou ir para outros lugares. Porém, o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E após tentarem ir para 2 lugares diferentes, eles concluíram que deveriam então pregar o Evangelho na Macedônia. Só que ali, depois de expulsar o demônio de uma mulher que dava lucro
aos seus patrões por meio de adivinhações, eles foram perseguidos. E Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão. Aquela que parecia ter sido a direção de Deus para a sua vida, trouxe para eles tribulações e adversidades. Mas mesmo assim, diante das perseguições e das lutas, eles não deixaram de louvar ao Senhor dentro da prisão. E à meia-noite, o milagre da libertação aconteceu. Um terremoto fez com que as estruturas da prisão se abalassem e as portas das celas se abriram. O que podemos aprender com esse episódio é que, mesmo que estejamos enfrentando conflitos externos e temores internos, ainda que você não esteja vendo a solução com seus olhos naturais, e mesmo que as correntes que te prendem pareçam ser fortes e inquebráveis, continue crendo nas promessas de Deus. No tempo certo, Ele vai agir, e você receberá a cura, a provisão, o alívio e a libertação. A paz vai voltar a reinar na sua vida e na sua família. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que estão passando por um tempo de conflitos externos e por causa desses conflitos se encontram desesperados. Que o Senhor renove a sua fé e a sua esperança e lhes dê força para que possam continuar lutando. Restaura essa família e estabeleça um novo tempo para eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16 está escrito: Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o verso 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Às vezes, diante das circunstâncias, há um instante em que nós queremos desistir. Agar foi uma mulher que viveu esse momento. Ela gerou um filho bastardo de seu senhor, Abraão, e por causa da esposa de Abraão, Sara, foi abandonada no deserto junto com seu filho. Quando ela não tinha mais recursos, quando acabou a água que ela tinha, a palavra diz que ela deixou Ismael, seu filho, debaixo de um arbusto, se afastou dele, se assentou e começou a chorar. Era um sofrimento muito grande, tanto o de ter sido abandonada, como o de ver seu filho morrer. A reação de Agar revela o desespero que às vezes nos domina. É o oposto da esperança, quando deixamos de acreditar que haverá solução para os nossos problemas. É quando não temos mais nenhum recurso e estamos prestes a perder o que mais amamos. Diante da iminente morte do seu filho e sem nenhuma perspectiva de ser salva daquele deserto, ela simplesmente perdeu as forças, se assentou e começou a chorar. Talvez você já tenha se sentido assim, ou quem sabe você está se sentindo assim nesse momento. Durante a sua trajetória, você levou tantas pancadas, você viu tantas portas se fecharem, tantos sonhos que tiveram que ser abandonados, promessas que não se cumpriram, que as suas forças se acabaram. E você se encontra agora prostrado, se sentindo incapaz de prosseguir com a sua vida. Foi no momento em que Agar tinha perdido toda a esperança que o Senhor abriu os seus olhos. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida: te devolver a visão correta, restaurar a sua fé, para que você enxergue com olhos espirituais. Somente depois que os olhos de Agar foram abertos,
é que ela pôde ver uma fonte que estava próxima dela. Às vezes, a solução está ao nosso lado, nas coisas simples e óbvias, mas que por causa da dor e do sofrimento não conseguimos enxergar. Essa fonte representa Cristo. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Agar foi saciada e pôde dar de beber ao seu filho. Quando a sua visão for restaurada, você verá o milagre e a provisão de Deus. E todos ao seu redor serão contagiados com a sua fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que tem pensado em desistir. Eu te peço que a sua visão seja restaurada e que ela possa enxergar a solução desse problema que tem tirado a sua esperança e cegado a sua visão. Cremos que o Senhor irá nos proporcionar dias melhores e que vamos conseguir vencer esse deserto, mesmo que estejamos sem recursos nesse momento. Não nos deixe desistir dos nossos sonhos, do nosso casamento, da nossa família e nem do nosso ministério. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e torne-se membro para apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 51, versos 16 e 17 está escrito assim: Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando iniciamos ou recomeçamos a nossa caminhada com Deus, muitas vezes queremos parecer espirituais demais e assumimos uma postura de super-homem ou super-mulher, na qual aparentamos sermos inabaláveis e totalmente seguros de nós mesmos. Porém, é muito difícil sustentar essa fachada de pessoa perfeita, pois nós não somos nem de longe perfeitos. Deus não exige que sejamos perfeitos, e muito menos que passemos essa impressão para as pessoas. Deus está mais preocupado com o nosso coração do que com a nossa aparência. Por isso, a única coisa que Ele nos pede é para que sejamos pessoas quebrantadas, pessoas que assumam suas próprias falhas e defeitos diante dEle e que se coloquem na posição de dependência, para que o Senhor possa agir em nosso coração. Mais do que sermos frequentes em todas as reuniões da igreja, mais do que participarmos de todos os cultos, Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. E nós só vamos conseguir isso por meio de um coração quebrantado e humilde. Reconheça suas fraquezas e as apresente para Deus, pois Ele quer te restaurar e te ajudar a superá-las. Deus prefere um coração em pedaços, que está disposto a ser consertado, do que um coração que aparenta ser perfeito, mas que não se permite receber a cura. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Senhor, nos perdoe, pois vivemos em uma fachada, vivemos uma vida de mentiras e fazemos de tudo para preservar a nossa imagem, por medo do que irão pensar de nós. Colocamos a nossa vida diante de Ti nesse momento e pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração e que por meio do Teu Espírito Santo restaure ele novamente, pois sabemos que para o Senhor vale mais um coração quebrantado do que um coração fingido. Que o nosso louvor não seja só de palavras, mas que o Senhor esteja dentro de nós, operando uma mudança diária em nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Existem princípios que governam o mundo espiritual que se parecem muito com o que vemos no mundo físico. Assim como acontece na natureza, na vida também você colhe aquilo que planta. Se você não teve a colheita esperada até hoje, é tempo de começar a plantar baseado naquilo que você deseja colher. A sua colheita vai refletir o tipo de semente que você tem usado. Quem planta amor vai colher amor. Quem planta fidelidade vai colher fidelidade. O mesmo acontece com as más sementes que plantamos. Quando alguém planta intolerância, incompreensão, amargura e ódio, o que será que ele vai colher? A mesma coisa. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Muitas pessoas querem experimentar milagres, mas não fortalecem a sua fé. Têm um coração incrédulo, cheio de dúvidas. Se você não tem recebido a colheita que você espera, avalie o tipo de semeadura que tem feito. Nós nunca colhemos na hora em que plantamos. Esse princípio tem levado muitas pessoas a se frustrarem. Às vezes vai levar anos para que a colheita aconteça. Pode ser que você esteja colhendo hoje algo que você semeou há muito tempo atrás. E pode ser que o que você está plantando hoje, você só terá a colheita daqui a alguns anos. Pode levar mais ou menos tempo, mas ela nunca será imediata. Por exemplo, se você se casou há pouco tempo, não perca a paciência com seu cônjuge. Pode demorar um tempo até que seu relacionamento dê bons frutos. Comece a plantar para o futuro. Mesmo que você não esteja vendo os frutos, não pare de plantar. Outra coisa que você deve saber é que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Quando você planta um grão de milho, você vai colher muitas espigas cheias de grãos. É assim que funciona em todas as coisas, tanto as positivas como as negativas. Quem planta chuva, colhe tempestade. Se você tem plantado um tempo de qualidade com seu filho, amanhã você vai colher respeito, consideração e o amor dele pelo resto da vida. Se você investe hoje do seu tempo fazendo a obra e se dispondo para Deus a serviço do seu reino, você receberá uma grande recompensa na eternidade. A multiplicação de uma semente acontece de maneira sobrenatural. Quando plantamos uma semente, nosso trabalho é somente deixá-la na terra. O que devemos fazer é simplesmente regar e adubar. Quem dá o crescimento é Deus. Eu quero orar por você. Senhor, hoje eu entendi que muitas coisas que têm acontecido na minha vida são fruto de sementes que eu plantei. Que eu tenha sabedoria a partir de hoje para semear somente coisas boas. Que eu seja mais gentil e amável com as pessoas para que me tratem da mesma forma. Que eu possa me dedicar mais à minha família e dar mais valor às pessoas do que às coisas. Que eu fortaleça a minha fé, alimentando a minha mente com a Tua palavra, para que colha os milagres que tenho esperado na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 25, verso 18, está escrito assim: Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A expressão domínio próprio significa autocontrole sobre os próprios desejos e paixões. Quem tem domínio próprio consegue controlar suas emoções, suas atitudes e suas palavras. Podemos dizer também que quando a pessoa recebe essa qualidade que é dada pelo Espírito Santo, nenhuma vontade ou vício consegue dominá-la. Salomão diz que aquele que não sabe se controlar se torna indefeso. Tem coisas na nossa vida que são fáceis de dominar, mas tem algumas que, se permitirmos, elas é que nos dominam. Muitos erros que cometemos ao longo da nossa vida foram consequência de não termos domínio próprio. Às vezes, uma palavra pode destruir um relacionamento. Magoamos as pessoas que amamos,
fazemos escolhas erradas, agimos e falamos por impulso e tomamos decisões baseadas na emoção. Tudo isso porque nos falta domínio próprio. Por exemplo, quando o fruto proibido foi oferecido a Eva, faltou domínio próprio a ela. E o mesmo aconteceu com Adão. Eles agiram baseados na sua própria vontade, deram lugar à concupiscência da carne e desobedeceram a Deus, pagando um preço alto por causa dessa escolha mal feita. Se tivermos domínio próprio, seremos protegidos de muitas ciladas e vamos evitar problemas. Teremos capacidade de dizer não ao pecado e dessa maneira eliminar brechas que são abertas quando pecamos. Enquanto formos dominados pela carne, não teremos controle das nossas ações. Mas a partir do momento em que permitirmos que o Espírito Santo tenha um espaço maior na nossa vida, teremos um muro de proteção ao nosso redor. Eu quero orar por você. Senhor, te pedimos perdão pela nossa falta de bom senso e por sermos tão irracionais nas nossas escolhas e decisões. E reconhecemos que nos falta domínio próprio nas nossas ações. Oramos para que o Senhor nos dê controle emocional e equilíbrio e que junto com o domínio próprio tenhamos sabedoria e discernimento em todo o tempo e que a presença do Senhor em nossa vida se torne um muro de proteção ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Já estão à venda os novos livros do Ministério Minuto com Deus, Casamento Firmado na Rocha e Lições Bíblicas para Células. Acesse upbooks.com.br. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.